Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e eu espero muito que essa aula aqui possa te ajudar. E claro, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal Biolodúvidas. Simbora para a aula! Então, gente, eu vou aqui alterar aqui as coisas, tá? E provavelmente você vai entender primeira lei de Mendel, que é o tema da aula de hoje aqui, junto com conceitos, de uma forma diferente, tá? Então aqui eu tenho o Patrick, aqui eu tenho a Andresa, que trabalha aqui comigo, aqui também com a gente aqui na Passe Direto, inclusive as aulas das questões, é ela quem resolve. Então aqui eu tenho o Patrick e tenho a Andresa. E como você pode perceber, Patrick tem características e a Andresa tem características. Essas características que eu coloquei aqui são apenas características ilustrativas, tá? Não é uma coisa que realmente seja a minha e as delas. É apenas para você poder visualizar isso. Então, alto, baixa, olhos castanhos, olhos verdes, branco e parda. Beleza. Em biologia, nós chamamos esse conjunto, em genética ou melhor, nós chamamos esse conjunto de características de fenótipo. Então, quais são os fenótipos de Patrick? Alto, olhos castanhos e branco. Quais são os fenótipos de Andresa? Baixa, olhos verdes e parda. Esse fenótipo, gente, ele vem do que nós chamamos de genótipo. O genótipo nada mais é do que a constituição genética do corpo do ser vivo. Eu ia falar corpo de um ser vivo, mas eu vou colocar só ser vivo. Então, eu tenho o meu material genético, que é o meu DNA, e o DNA ele tem informações para a produção de proteínas, que consequentemente darão origem às nossas características. Essas informações, elas estão agrupadas no que nós chamamos de genes. Então, vários genes, o conjunto gênico de uma pessoa, nós chamamos de genótipo. Patrick, então o fenótipo, ele vem do genótipo, ou é o genótipo que vem do fenótipo? Não. O fenótipo, ele vem do genótipo. Para poder eu ter um fenótipo, eu tenho que ter um genótipo. Não esquece disso, pelo amor de Deus. Então, olha só. As características de Patrick, beleza, são condicionadas por um par de genes. As características de Andresa são condicionadas por um par de genes. Esse par de genes é o seguinte. Ele pode ser dominante ou pode ser recessivo. Quando ele é dominante, a gente denomina ele de uma letra maiúscula. Quando ele é recessivo, de uma letra minúscula. Então, para ser dominante é maiúsculo, para ser recessivo é minúsculo, tá? E a característica é condicionada por um par de genes. Então, aqui você pode perceber que Patrick, ele é alto. Aí eu coloquei que ele é azão. Eu que inventei isso, então o par de genes é dominante. Quando o par de genes ele é igual, podendo ser azão ou azim, eu chamo isso daí de homozigoto, tá? Homozigoto quando é igual. Quando é diferente, eu chamo isso de heterozigoto. Então eu tenho o homozigoto e eu tenho o heterozigoto. Agora um detalhe, Patrick, quem foi que criou isso, que descobriu isso daqui? Foi Mendel. Foi que Mendel descobriu. Mendel foi um monge que fez cruzamentos com alguns vegetais para entender como acontecia a transmissão de algumas características e ele notou que cada característica ela é determinada por um par de fatores. Mendel não sabia ao certo o que era esse fator, mas ele sabia que esse fator existia no gameta. Então, o gameta materno carregava um conjunto de fatores e o gameta paterno outros fatores. Quando acontecia a união dos gametas, somava-se os fatores e davam origem à característica. Beleza? Então, os fatores hoje nós sabemos que são os genes, que por sua vez estão no material genético, que por sua vez em gametas carregam 50% do material genético, ou seja, 50% dos cromossomos. Então, por exemplo, Patrick tem nos seus gametas 23 cromossomos. Andresa tem no gameta dela 23 cromossomos. 23 mais 23,
46. Ela vai ter os genes dela, eu vou ter os meus genes. E a união desses genes vai determinar que característica vai aparecer em nosso descendente, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui alto e baixa. Patrick é alto, é azão, azão. Andrés é baixa, é azim, azim. Primeira coisa que eu faço é formar os gametas de Andresa. Cara, se ela tem o par azim, azinho, então se o gameta só vai carregar a metade, por exemplo, então o que é que vai ter? Só vai ter azinho. Um gameta vai ser azinho e o outro vai ser azinho. A mesma coisa vale para Patrick, ele é homozigoto dominante, é azão, azão. Qualquer gameta que ele for fazer vai ser azão, beleza? Como a gente está levando aqui em consideração um par, então esse par se separa. Então vai ter um gameta que vai ter azão e o outro que vai ter azão. Quando vai acontecer a fecundação, a gente tem a união desses dois gametas e, consequentemente, desses dois genes. Então, azão e azinho ficou azão, azinho, azão com azinho ficou azão, azinho, azão com azinho ficou azão, azinho e azão com azinho ficou azão, azinho. Ou seja, no cruzamento entre um indivíduo homozigoto azão, azão e homozigoto azinho, azinho, 100% da prole é de indivíduos heterozigotos. Você vai assistir agora uma questão de genética tratando justamente de primeira lei de Mendel, onde a própria Andresa fez uma questão resolvendo um cruzamento. E você vai ver que é muito simples. Então, gente, esses conceitos aqui são fundamentais para você dar os próximos passos no ensino, no aprendizado de genética. E o que dizia a primeira lei de Mendel? Dizia o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Não esquece disso. Vejo você na próxima aula de genética. Tchau, tchau.